Questão 46 da Unesp 2022, prova de segunda fase. Considere os seguintes procedimentos realizados para a obtenção do óleo de amendoim em pequena escala. Primeiro ponto, você deve remover as cascas e as peles dos grãos de amendoim. Em seguida, transferir os grãos para um almofariz, acrescentar etanol e triturar bem com um pistilo. Para quem não conhece, o almofariz e pistilo é esse equipamento utilizado no laboratório. É semelhante ao que a gente tem num pilão nas nossas casas, que a gente usa para triturar e macerar, por exemplo, alho para fazer tempero, né? No laboratório, o almofariz e pistilo é bastante utilizado para justamente você fazer a trituração, a moagem de uma determinada amostra sólida, né? Então você vai colocar o amendoim aqui dentro, adicionar um pouco de etanol e com aqui o pistilo você vai macerando, você vai socando como se fosse um pilão essa amostra, né? No terceiro ponto, então, depois de você ter macerado tudo ali, você deve coar a mistura, uma mistura heterogênea, então, recolhendo o líquido coado em um prato. O quarto ponto é deixar esse prato, então, com o líquido exposto ao ambiente até que todo o etanol seja evaporado. Então, o quinto ponto é recolher com uma seringa o óleo de amendoim que restou lá no pratinho. Bom, a Unesp quer que você aí complete corretamente e respectivamente as lacunas que ele deixou aqui no texto. Então note que essa questão vai falar justamente sobre os processos de separação de mistura envolvendo outras coisas, né? Então ele fala que a trituração dos grãos favorece a dissolução. Lembrando que dissolução tem como sinônimo dissolver. Toda vez que você vai fazer um processo aqui especificamente de dissolução, você vai aí dissolver, até estava comentando em uma outra resolução, porque é muito comum esses "de" aqui aparecer e a gente confundir. Então você tem dissolução, que é o ato de dissolver, você tem o processo de dissociação, que é o ato de separar, e você também tem o ato aí de variar, diminuindo a concentração, que é chamado de diluição. Então não confunda. Dissolução é dissolver uma coisa na outra. Então, a trituração dos grãos favorece a dissolução, né? Dissolver o óleo no etanol, pois, blá blá blá, a superfície de contato. Bom, se você vai triturar alguma coisa, é claro que você vai aumentar a superfície de contato. Então, pois aqui nesse caso, você aumenta a superfície de contato. E toda vez que você aumenta uma superfície de contato, do ponto de vista da cinética química, você acaba acelerando os processos, né? Bom, então, tornando a separação de misturas, aqui chamado de mais rápido. Então, ele já citou aqui o processo mais rápido, né? Perceba, ele vai colocar o etanol para fazer a separação que você tem do óleo. Lembrando que o etanol, nós temos uma molécula que ela é classificada como sendo polar, mas ela é anfifílica. Ela tem uma região aqui do grupo H que é bastante polarizada por conta do oxigênio, então é a parte polar, enquanto a cadeia carbônica ela é apolar. Sendo assim, é um bom solvente para a extração de componentes que são pouco polares, como é o caso do óleo, né, do amendoim. Então, nesse caso, você tem uma extração via um processo de solvente. Ô Igor, a gente faz extração no nosso cotidiano, né? Sim, dá um exemplo. Quando nós vamos fazer o café, a água quente faz a extração dos componentes que encontram-se no pó, que dão então cheiro e sabor ao líquido, né, que é chamado de café, beleza? A separação, continuando lá, da mistura do óleo com o etanol é possível porque o etanol possui maior blá 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 do que o óleo. Bom, aqui ele pode ter temperatura de ebulição ou então pressão de vapor nas alternativas. Nós sabemos que ele vai aí evaporar o etanol ficando com o óleo, senão seria o contrário, né? Seria estranho, o óleo seria evaporado, o que restaria seria o etanol. Sendo assim, o etanol ele vai apresentar uma pressão de vapor, né, bem maior em relação ao óleo. Traduzindo, a gente pode utilizar sempre pressão de vapor como sendo sinônimo para o processo de evaporação. Quanto maior, né, ou de volatilidade, quanto maior for a pressão de vapor, a gente pode falar que esse líquido, consequentemente, aumenta ou tem uma maior, né, volatilidade. Então, a gente pode ter essa relaçãozinha aqui, beleza? Bom, sendo assim, se nós vamos aumentar, então diminuir não pode, aumenta, 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 diminuir não pode, ok? Aí nós temos aqui, né, que sobrou extração com solvente, filtração não, beleza? No item B ele fala temperatura de ebulição não, então ficamos com a alternativa letra C aí em relação a esta
questão número 46 da Unesp 2022, segunda fase. Beleza? Comenta aí se você achou essa questão fácil, médio ou difícil. A gente vai para a próxima questão, questão número 47, que envolve um cálculo estequiométrico e fórmulas químicas. Tá lá.